Assim é o mar interno. Temos agora de descrever as terras que o rodeiam, começando pelo mesmo ponto. Entrando pelo Estreito das Colunas de Héracles, temos a Líbia à direita, até ao rio Nilo, e a Europa à esquerda, até ao rio Tanais. A Ásia faz fronteira com estes dois continentes. Comecemos pela Europa, não só porque tem a forma mais variada, mas também por ser o local mais favorável ao enobrecimento mental e social do homem, produzindo mais conforto do que qualquer um dos outros. A primeira das terras europeias é a Ibéria, que se assemelha a uma pele de um boi estendida. As partes orientais, que correspondem ao pescoço, estão separadas da Céltica pelos Pirineus. O comprimento desta terra é de 6.000 estádios, e a largura de 5.000 estádios. A Céltica estende-se até ao Reno, sendo banhada a norte pelo Canal Britânico, assim chamado por ter esta ilha paralela à sua costa, e tem 5.000 estádios de comprimento. Os escritores modernos dizem-nos que não há nada para lá de Ierne, a norte da Britânia, onde as pessoas vivem miseravelmente como selvagens por causa do frio. O Reno faz a fronteira oriental, correndo paralelo aos Pirineus, enquanto a fronteira a sul é formada em parte pelos Alpes e em parte pelo mar interno, no Golfo Céltico, onde se encontram as famosas cidades de Massília e Narbonne. A norte existe um outro golfo, também chamado Golfo Céltico. É aqui que a Céltica tem a menor largura, com menos de 3.000 estádios, mas mais de 2.000. Aí existem os Montes Quemenos, perpendiculares aos Pirineus, que terminam nas planícies centrais da Céltica. Os Alpes, por sua vez, são grandes montanhas que formam uma curva, com o lado convexo virado para a Céltica e o lado côncavo virado para a Ligúria e a Itália. Os Alpes são habitados por vários povos, todos parecidos entre si, com exceção dos ligures, que habitam uma parte dos Alpes próxima dos Apeninos. Essas montanhas atravessam toda a Itália de norte a sul, terminando no Estreito da Sicília. A Itália forma uma estreita península, de 7.000 estádios de comprimento, rodeada pelos mares Tirrénico, Ausónio e Adriático. Depois da Céltica e da Itália, a Europa estende-se para este, dividida em duas pelo Danúbio. Esse rio corre de oeste para este, desaguando no Euxinus. À esquerda tem a Germânia, assim como a terra do Geta, Tirigete, Bastarnai e Sauromatai, até ao rio Tanais e o lago Meotis. À direita tem a Trácia, a Ilíria e a Hélade. A partir do Tanais e do Meotis temos a Ásia. Este continente está dividido pela Cordilheira dos Tauros, que se estende das extremidades da Panfilia à costa do Mar Oriental, habitada pelos indianos e pelos citas. Naturalmente, os gregos chamam a metade norte a Ásia deste lado dos Tauros, e à metade a sul a Ásia do outro lado dos Tauros. As terras deste lado dos Tauros começam entre o Euxino, o Mar Exterior, o Mar Cáspio e o Istmo da Ásia. A seguir, ainda deste lado dos Tauros, temos as terras depois do Mar Cáspio, que vão até do Monte Himalaios à Índia. Aí habitam os povos do Meotis, os iberos e os albanos, os citas sauromatas, aqueus, Zigi e Enioqui, depois os citas hircânios, partas, bactras, sogdianos e outros povos a norte da Índia. Entre o Cáspio e o Istmo da Ásia temos a Arménia, Colquis, toda a Capadócia e a Tibarénia. Deste lado do Olis temos a Paflagonia, a Bitínia, a Misia junto ao Helesponto, onde fica Troia, e do lado do Egeu a Eólia, Iónia, Cária e Lícia. No interior temos a Fargia, com a Galátia ou Galo-Grécia, a Licaónia e a Líbia. Nas montanhas do Taurus temos várias tribos de partas, medos, arménios e cilícios. Depois temos os povos do outro lado dos Taurus. Primeiro a Índia, uma nação maior e mais próspera do que qualquer outra, que se estende até ao Mar Oriental. A sul da Índia temos a ilha de Taprobana, não menor do que a Britânia.
Ao ocidente temos uma vasta região, miseravelmente habitada por causa da esterilidade do solo. É a terra dos arianos, que se estende das montanhas à Gedrósia e à Carmânia. Depois, junto ao mar, temos a Pérsia, a Súsia e a Babilônia, perto do Golfo Pérsico, para além de vários estados mais pequenos. Depois temos a Mesopotâmia, este lado do Eufrates, a Arábia, compreendendo a Arábia Félix, entre os Golfos Arábico e Persa, e a Arábia dos Senitite e dos Failashi. Finalmente, entre o Golfo Arábico e o Nilo, a Síria, o Egito e a Etiópia. Depois da Ásia temos a Líbia, junto ao Egito e à Etiópia. A costa vai quase em linha reta de Alexandria até às colunas de Héracles, com exceção das Sirtes. O lado do oceano, junto à Etiópia, é quase paralelo ao anterior, mas termina num bico que se estende um pouco para lá das colunas de Héracles, dando ao continente a forma de um trapézio. Podemos dividir a Líbia em 3 partes distintas. A maior parte da costa junto a nós é muito fértil, em especial junto a Cirenaica e de Cartago à Maurúzia e às colunas de Héracles. Junto ao oceano deve ser tolerável pela habitação humana, mas no centro, onde é produzido silfio, a terra é estéril, pedregosa e arenosa, com pontuais habitações a que os egípcios chamam oásis, assim como é a parte da Ásia que passa pela Etiópia, Arábia e Gedrósia. Os povos da Líbia são, para nós, os mais desconhecidos, dos quais temos relatos incompletos e pouco fiáveis. Ao sul encontram-se os etíopes. A norte destes estarão os garamantes, os farúsios e os nigritas. Ainda mais a norte estarão os gaetuli, e depois os abisteirisassi, até chegar a Cartago. As terras de Cartago são vastas. Junto a elas estão os numídias, e mais a ocidente os maurúsios. Essas terras são férteis, mas abundantes em animais selvagens que fazem com que as populações sejam incapazes de se dedicar à agricultura, razão pela qual são chamados nómadas. Isto conclui o que tenho a dizer sobre os continentes. O nosso primeiro e imperativo dever como geógrafos, em respeito à filosofia natural e às necessidades dos empreendedores, é mapear as terras de forma tão clara quanto possível, conforme as descrições provenientes das nossas viagens por terra e por mar, assim como de testemunhos credíveis de outros. De nossa parte, viajamos da Arménia à Tirrénia, e do Euxínos às fronteiras da Etiópia. Outros autores descreveram os bretões, os germanos, tribos do Danúbio como os Geta e tribos para lá do Cáucaso como os iberos e albanos. Temos ainda descrições da Hircânia e da Batriana na História da Pártia, escrita por Apollodorus da Artemita. Viajei para a Arábia Félix com o exército romano, a comando do meu amigo e companheiro Elios Galos, e obtive de mercadores alexandrinos relatos de terras do Golfo Arábico à Índia. Quando Elios Galos foi prefeito do Egito, acompanhei-o até Sine e às fronteiras da Etiópia, e descobri que cerca de 120 navios fazem a viagem entre Mios Hormos e a Índia. Para além da sua grande importância para as sociedades e para os governos, a geografia desvenda os fenómenos celestiais e familiariza-nos com as terras e os oceanos, com a vegetação, os frutos e as peculiaridades dos vários cantos da terra. Um conhecimento que marca aquele que o cultiva como alguém de confiança nas grandes questões da vida e da felicidade. Strabon, Geografia.